Fala aí, galera, tudo bom? Voltamos aqui para mais uma aula, ok? Onde nesta aula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto falando sobre a questão da população do continente americano, como ela se configura, como ela se estrutura e como ela está caracterizada, certo? Nessa aula de hoje, o nosso título, nosso principal assunto, nosso principal tópico vai ser esse aí, ó, a estrutura demográfica da América, tá ok? E essa aula está dividida em 5 tópicos e nós vamos abordar, certo, as principais características, dessa população. O primeiro tópico que surge, ok? Nós vamos ter como subtópico a seguinte informação: as principais características da estrutura demográfica, tá certo? Deste continente, da América. Nós vamos ter que começar a entender algumas situações. Esse continente ele vai apresentar uma densidade demográfica, certo? Mediana, certo? Média, de média para baixo, ou seja, eu vou ter muitas áreas, muitos territórios que ainda não são ocupados pelo homem, e isso justifica, o fato de termos essa densidade demográfica de média para baixa, ok? Nós vamos ter também algumas características apontadas para a questão da desigualdade. Infelizmente, nós vamos ter uma desigualdade social neste continente que vai influenciar na estrutura dessa população, ou seja, que vai influenciar nesta estrutura demográfica, Só é nós observarmos os dados da América anglo-saxônica, formada ali por Canadá e Estados Unidos, e observarmos os dados, os números da América Latina. Isso aqui quando eu me refiro ao IBGE, tá bom? Então, essa desigualdade social ela vai ser retratada, vai ser bastante exposta quando nós analisamos os números do IDH dessas duas Américas, tanto a anglo-saxônica como a latina, tá bom? Outro ponto que nós podemos observar com relação a essa estrutura, a essa característica dessa população, é que nós temos uma variação gigantesca, certo? Uma variação gigantesca nos hábitos, costumes das Américas existentes dentro do continente americano, certo? Então, esses hábitos, os costumes, esses fatores vão influenciar também nessa estrutura demográfica, tá bom? Onde eu vou ter áreas com alta concentração populacional, áreas com baixa concentração populacional e também as questões físicas, o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, esses fatores também influenciam essa estrutura demográfica aqui no continente americano, ok? Mas para entendermos ainda mais, para compreendermos ainda mais esta população, tá certo? Nós vamos nos aprofundar nas questões dividindo essa população por sexo, ok? Por gênero ali, homem e mulher, e também pela questão da idade, tá bom? Depois que nós tivermos o perfil desta população, tanto tendo essa divisão por gêneros, como também pela idade, dá para termos uma compreensão e uma noção de como está organizada, como está dividida, a população neste continente, tá bom? Para isso, nós vamos adentrar, vamos nos aprofundar um pouco mais aqui, ó, certo? Vamos entender, vamos explorar um pouco as pirâmides etárias, ok? Essa primeira pirâmide etária que vocês estão observando aí, dá para ver que o título dela está em inglês, fui buscar lá, é uma projeção feita sobre a pirâmide etária dos Estados Unidos, ok? Para este ano de 2020. Lembrando que quando essa pirâmide etária foi desenvolvida, foi criada, a projeção dela foi feita, não se tinha em mente que iria acontecer essa pandemia, Então, vamos utilizar aqui uma canetinha para nós entendermos melhor como está configurada, como essa pirâmide ela é dividida. Essa linha vermelha que está aparecendo aqui, que está sendo traçada, essa primeira aqui, ela vai nos dar uma noção, um perfil de como ocorre essa divisão, como é feita essa projeção. Olha só, aqui embaixo, vocês estão observando
a população em milhões, ok? Essa divisão aqui é a população em milhões. Desse outro lado aqui, nós temos a faixa etária dessa população. Por esse motivo, pirâmide etária. Se é feita uma pirâmide e se divide essa população, nesse caso aqui de forma simples, né, em 3 grandes grupos, ok? Eu vou colocar só as iniciais. Eu vou ter o grupo dos jovens, eu vou ter o grupo dos adultos e vou ter o grupo dos idosos, ok? Então, vamos ler essa pirâmide aqui, ó. O grupo de jovens, certo? Ali ele está colocando aqui aproximadamente 25 anos de idade, 24 anos de idade, certo? Ou seja, de 0 a 24 anos de idade. Eu vou ter desde a criança, né, a adolescência e a primeira fase adulta ali, ok? Então, nós podemos observar essa configuração aqui, ó, dessa população, ok? Ela apresenta-se elevada, só que ela é superada por que população? A população adulta, ok? E é aquela que está já na transição, né, de adulto para idoso, ok? Então, essa população aqui, ela vai apresentar um quantitativo um pouco maior, certo? Vai ser o quantitativo mais elevado quando comparado à população jovem. E se eu observar que a população jovem, a partir ali dos seus 10 anos de idade, o número de jovens ele começa a aumentar, tá certo? Ou seja, aqueles que já estão entrando na idade de entrar no mercado de trabalho, né? Que vão compor a PEA, a população economicamente ativa. E se nós observarmos aqui o quantitativo de idosos, nós vamos observar que processo natural, né? Quanto mais a idade vai se elevando, menor o quantitativo de pessoas, né? Passou ali dos seus 65 anos de idade, na medida em que essa população aqui ela vai envelhecendo, chega na casa de 70, 80, 90, o quantitativo de pessoas está diminuindo. E nessa pirâmide também é possível observar malas. Aqui eu vou ter homens e mulheres, tá certo? Você vai observar que nós vamos ter aqui desse lado um quantitativo um pouco maior de mulheres do que homens, tá certo? Levando em consideração que essa é a pirâmide etária dos Estados Unidos, certo? País da América do Norte, tá bom? Um país desenvolvido, né, que está ali entre os 20 melhores IDHs do mundo, certo? Ou seja, país de primeiro mundo, né? Vamos observar aqui a pirâmide etária brasileira. Compare a pirâmide etária brasileira e compare, observando, né, com a pirâmide etária norte-americana, certo? Isso aqui também é uma projeção, né, da pirâmide etária do Brasil para o ano de 2020, levando-se também em consideração que não teríamos essa pandemia, tá bom? Vamos utilizar o mesmo critério aqui. Vamos dividir essa população em jovens, adultos, ok? Aqui, jovens e adultos. Mesma linha de raciocínio. Milhões de pessoas e aqui a faixa etária, certo? O que acontece? Jovens, adultos e idosos. Observem que o quantitativo de jovens aqui no nosso país, ele apresenta-se, né, quase que na mesma base. Né? Eu tenho quase que o mesmo quantitativo. Quando eu entro aqui na fase adulta, nós vamos observando que esse quantitativo ele tende a ir diminuindo cada vez que a idade vai aumentando, tá certo? Se nós observarmos aqui a pirâmide etária norte-americana, ela meio que ela tem essa redução aqui, mas depois ela vai ter esse aumento, tá bom? Já a pirâmide brasileira não, quando chega aqui nesse ponto aqui entre os 35 e 39 anos, tá certo? Ela começa a funilar aqui, ó, tanto do lado masculino, aqui eu tenho os homens, como também do lado feminino aqui, ó, tem as mulheres. Então observem que a partir dos 30 e 40 anos aqui, entrando aqui nos 40 anos, aqui abaixo, desculpa, dos 35 aos 39, entrando aqui nos 40, esse quantitativo ele começa a se afunilar, certo? Nós vamos ter começando a observar aí um perfil de pirâmide etária. O Brasil,
ele vai apresentar uma pirâmide etária diferente da dos americanos, porque o nosso país ele é um país emergente, ok? Um país que está passando nesse momento por uma transição demográfica, que nós vamos estudar isso aqui em um outro momento, tá bom? No outro tópico eu vou abordar para vocês a questão da transição demográfica, explicar para vocês como está acontecendo. E quando chegamos aqui na questão quanto mais idoso, né? Isso aqui é normal, vai acontecer tanto no Brasil como nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo. Quanto mais a idade vai se elevando, menor o número de pessoas, tá bom? Então, essas duas pirâmides, Estados Unidos, país desenvolvido, Brasil, país em desenvolvimento, e aparece para vocês aí agora a pirâmide etária da América Central, tá ok? Essa sim tem um formato fiel, né? Mais parecido ali com uma pirâmide, ok? Isso significa que os países que foram avaliados, né, os países aí da América Central, tanto continental como caribenha, estão apresentando problemas sociais, ok? Existe uma alta taxa de natalidade, uma baixa expectativa de vida, a desigualdade social nesses países aí da América Central é pior do que a desigualdade social presente aqui no Brasil, assim como a desigualdade no Brasil é bem pior do que a desigualdade social existente lá nos Estados Unidos, ok? Então, essa pirâmide etária aqui, que tem um formato mais parecido com a pirâmide, isso me dá a informação de que os países aqui inseridos, ok, vão ter uma economia voltada mais para o setor primário, tem o setor secundário pouco desenvolvido, que é a indústria, consequentemente o comércio também não vai se desenvolver muito, a não ser o turismo, que o turismo na América Central é muito forte, né, que vai compor ali o setor de serviços, aí tem hotelaria, restaurantes, motoristas, boates, enfim, toda essa turma aí que está inserida no setor de serviços, né, setor terciário, vai se desenvolver. Mas se tirarmos o turismo da América Central, o setor terciário ele quase que desaparece totalmente, ok? Então, aqui nós estamos tendo esse perfil, né? Essa divisão, vocês estão tendo aí a oportunidade de estar visualizando a divisão por idade no continente americano. Estados Unidos, América do Norte, Brasil representando aqui a América do Sul, e essa pirâmide que está aqui abaixo, ela representa, ok, a América Central. Agora, nós vamos ver, né, e entender como está dividida essa população em números reais com relação, números que eu falo, com relação à porcentagem, né, entre homens e mulheres. Olha só, nós vamos ter no continente americano 49% de homens, ok? E 51% de mulheres. Isso significa que o nosso continente ele tem um número relativamente menor, né? 1% a mais aí de mulheres com relação aos homens, certo? Isso significa que as mulheres elas tendem a viver mais que os homens, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, nós vamos voltar para a nossa tela principal e vamos para o terceiro tópico, onde eu vou falar da transição demográfica, ok? O que vem a ser uma transição demográfica? Esse slide vai aparecer aqui, ó. Uma transição demográfica, né? Vem de alteração, mudança, movimento, tá bom? Essa transição demográfica, ela vai ser representada, deixa eu voltar aqui. Essa transição demográfica, ela vai ser representada nesse gráfico, onde nós temos aqui, eu vou utilizar o Brasil como exemplo. Observa a pirâmide etária do Brasil na década de 70, ok? Veja que ela parece mesmo uma pirâmide, ó. É o formato de uma pirâmide, base larga, topo estreito. E quando você vem aqui para a pirâmide etária de 2010, ou seja, 40 anos depois, essa pirâmide ela já passa por uma alteração, ok? Essa pirâmide ela não tem aquele formato fiel mesmo de uma pirâmide como a de 1970. Observa aqui, ó, nessa de 1970, o quantitativo de crianças até de 0 a 14 anos. Eu tinha 42% da população, ou seja, quase metade da população brasileira, ok? Era composta por crianças. Se você observar aqui, ó, eu já tenho
25%, ou seja, quase um quarto, um pouco mais de um quarto da população brasileira vai ser composta por crianças entre 0 e 14 anos. Então, o que isso significa? Que a taxa de natalidade no Brasil ela está diminuindo, ou seja, o número de filhos por casais está diminuindo. A taxa de natalidade está diminuindo. Isso influencia diretamente na questão de investimentos por parte do governo, porque se eu tenho mais crianças, eu vou precisar de mais hospitais, vou precisar construir mais escolas e, enfim, construir hospitais não é barato, é muito caro, certo? Os equipamentos, os profissionais, ou seja, isso demanda um custo elevado e vai faltar investimento em outras áreas para outros segmentos, tá certo? Se observarmos a população adulta do Brasil, em 1970, eu tinha 54% da população. Em 2010, 67,6% do Brasil era composto por adultos, ou seja, eu tinha aqui em 2010, ok, uma população adulta representando aí mais da metade, né? Quase 2/3, 3/3, na verdade, da população do país, ok? Isso significa que eu tenho mais pessoas inseridas no mercado de trabalho, tá bom? Ou seja, eu vou ter mais pessoas aqui no ano de 2010 inseridas no mercado de trabalho, gerando renda, movimentando a economia do meu país. E 3,7% da população era idosa e em 2010 eu tenho 6,9% da população sendo idosa. Esse número ele quase que dobra, tá ok? Esse número aqui ele quase dobrou. Então, o que é que nós podemos observar aqui nessa transição? Em 70, o Brasil ele era um país, deixa eu colocar aqui a abreviação. Em 70, o Brasil ele era um país jovem, ok? Porque ele tinha quase metade da sua população composta por crianças e adolescentes. Nesse período aqui, em 2010, o Brasil ele passa a ser considerado um país, ele está em transição, né? Está se transformando em um país adulto, ok? Então, essa transição demográfica, ela ocorre nesse formato aqui, quando nós estamos observando uma alteração na pirâmide etária de um país, ou seja, esse país ele está ficando mais idoso. Ou seja, no nosso caso, o Brasil ele está deixando de ser jovem e está se transformando em um país idoso. Daqui a 40 anos, idoso não, adulto, desculpa. Daqui a 40 anos, o Brasil vai ser considerado um país idoso, porque essa população adulta de hoje vai compor a população idosa do futuro. Tá ok? Então, esse é o processo que nós denominamos de transição demográfica, quando nós temos essa alteração na configuração etária, quando nós temos essa alteração na configuração da população de um país, ok? No caso do Brasil, ele está deixando de ser um país jovem e está se transformando em um país adulto. A transição demográfica americana, né, da pirâmide etária americana, como ela se configura? Lá nos Estados Unidos é o seguinte, a pirâmide etária está nos mostrando que os Estados Unidos têm hoje uma população adulta e que ela está em transição, está se transformando em uma população idosa. Isso acontece na Europa, isso está acontecendo no Japão, tá bom? Então todos, não é só o Brasil que passa por isso, não. Todos os países do mundo estão passando por esse processo de transição demográfica, né? E as pessoas que estão à frente, os líderes, têm que estar atentos a esse tipo de situação, né? Os órgãos que trabalham para o governo têm que estar monitorando isso aí bem, que é para não gerar problemas futuros, né? Com a previdência social e outros pontos aí que possam ser abordados. Tranquilo? Voltando lá para o nosso tela principal, vamos abordar aqui, ó, as condições de vida na América. As condições de vida aqui no continente americano, elas apresentam-se bastante distintas, né? Diferentes. Eu tenho áreas, países que vão apresentar condições de vida perfeitas, show de bola, tudo vai funcionar direitinho, tudo vai ter, vai estar tudo organizado, tudo padronizado.
E eu vou ter outras nações, vou ter outros países que vão enfrentar problemas com condições de vida extremamente precárias, né? Em cima, no limite ali da linha da pobreza, certo? Pessoas que têm um almoço, mas não sabem se tem a janta. Se tem a janta, não sabem se tem o café da manhã. Isso aqui eu estou falando do básico, que é alimento. Imagina educação, segurança, saúde, que é isso que está aparecendo aqui, né? Um desigual acesso à saúde e à educação. Isso, infelizmente, é muito marcante, é muito presente aqui em nosso continente, em nosso país. Se observarmos a nossa cidade aqui, Natal, ela tem esse processo, né? Algumas pessoas têm acesso à saúde, têm acesso à segurança e têm acesso à educação. E tem pessoas que, não, infelizmente, não têm acesso a nada disso. Então, isso não é um problema específico só do Brasil, só aqui da cidade de Natal. Não, isso está presente em todo o continente americano. Os próprios Estados Unidos, né, que são considerados referência, o melhor país do mundo para se viver, com isso, aquilo, economia bem desenvolvida, você vai observar que eles vão ter esse mesmo tipo de problemas que nós temos aqui. Claro que lá em proporções bem menores. Beleza? Então, galera, com essa aula aqui foi um pouco longa, né? Estendi um pouco nela, mas finalizamos o nosso assunto, beleza? Deixa eu ver aqui quanto tempo foi essa. 21 minutos, pô, foi a aula mais longa que eu gravei. Então, finalizamos aqui o nosso assunto. Vamos para a atividade para posteriormente, né, darmos sequência ao outro assunto. Tá bom? Valeu, forte abraço, fica com Deus aí e até mais. Tchau.